Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá sim, peraí. Boa tarde todo mundo. Boa tarde nesse café que atrasou. Todo mundo entrando. Como é que vocês estão? Como tem passado esse feriado? Um feriado que chegou em hora certa, né? Porque a gente estava tão cansado. Acho que todo mundo anda um pouco cansado, não é? Mas é tão bom quando a gente percebe a importância, né, de um feriado. A gente percebe a importância do descanso também. É porque quando a gente percebe isso, a gente percebe também o tanto que a gente está correndo atrás, o tanto que a gente está andando, né? Então, esse feriado caiu assim, a calhar na vida de todo mundo, não é mesmo? Ó, tem gente aí dizendo, ó, Larissa tá na Bahia, mas Larissa. Aí, gente na Bahia, tem gente trabalhando, o Anderson falou que tá trabalhando. Deinha dizendo, Mayra, feliz dia do trabalhador para todos nós. Feliz dia do trabalhador, né, para aqueles que trabalham fora, aqueles que trabalham em casa, aqueles que fazem, né, a sociedade andar. Então é muito importante, né, que a gente tenha essa lembrança, que a gente possa, né, ter essa lembrança de parabenizar e saber, né? E saber que esse dia também é ressalvado para os trabalhadores. Então, assim, deixa eu ver aqui a minha internet, vocês vão me dizendo se a internet está ruim ou se está boa, tá? Pode ser que fique boa ou ruim, porque aqui é longe e aqui em Brasília tá um pouco o clima de chuva e às vezes piora, tá? Mas vamos lá. Eu atrasei porque hoje foi o dia também de cumprir o projeto do meu filho menor. Meu filho menor, ele também gosta muito, né, dos projetos de caridade e hoje ele pensou em uma coisa que para mim faz todo sentido. Nós todos hoje, a maioria de nós tivemos o feriado, a maioria de nós descansamos e uma parte nossa do nosso do nosso povo, dos nossos amigos, de todos nós, não estão descansando hoje, né? Estão trabalhando. Então nós fomos ao shopping para almoçar, né? Almoçar. Tô com minha enteada, tô com os meus filhos aqui. Então, assim, nós fomos almoçar. Mas chegando lá, a gente percebeu, né? E principalmente ele, que muita gente ali estava trabalhando, né? Tava trabalhando e a gente estava ali almoçando. E ele perguntou, mãe, eu acho que é injusto, tem muita gente trabalhando. A criança, ela é daqui que você explique, que compreenda, né? E aí eu falei pra ele, o que é que a gente pode fazer, né? E aí ele disse, mãe, vamos comprar presente para quem tá trabalhando? E eu fiquei muito animada com isso. A gente foi lá comprar os presentinhos. Ele empacotou todos os presentinhos e ele entregou para todo o pessoal que estava trabalhando na praça de alimentação, limpando, recolhendo os pratos. Então, o motivo do meu atraso foi esse. E é tão bacana porque as pessoas ficam tão felizes, né? Com o gesto, não é pelo que você dá, porque foram assim, foram sabonetinhos da Natura que tinham lá no shopping. Então ele comprou 32. 32 sabonetes da Natura, 32 caixinhas. Então ele mesmo colocou na bolsinha, ele mesmo entregou. E o mais bonito de tudo isso é que foi com o próprio dinheiro dele, né? Eu disse pra vocês que eu tenho um filho que é bem mão fechada, que é ele é bem mão fechada. Ele junta dinheiro, ele trabalha assim, né? A gente coloca ele para fazer algumas coisas e ele vai juntando. Então, foi com o dinheiro dele mesmo, ele mesmo empacotou tudo e ele mesmo entregou. E deu uma repercussão tão bonita, né? Das pessoas indo atrás dele também, as pessoas que ainda não tinham recebido. Ele indo, né? As pessoas agradecendo. Algumas pessoas que receberam nem achavam que eram para elas mesmo. Então, eu fiquei muito feliz hoje, foi por isso o meu atraso. Eu fui ajudar ele. Eu acho que faz parte, assim, da caminhada dos pais também, apresentarem, né? Apresentarem os filhos à caridade. Porque no final das contas só vai restar a caridade, né, para nos salvar. Então, eu fiquei muito feliz e foi por isso que eu atrasei um pouquinho, tá? Muita gente dizendo que me conheceu no Frei Luiz foi muito bom também, viu? Mas tá bom.
Sem mais demoras, né? Antes da gente começar o nosso bate-papo, antes da gente poder iniciar, vamos fechar os nossos olhos materiais e abrir os nossos olhos espirituais para, nesse momento, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, nesse feriado, que proteja todas as pessoas, aquelas que estão descansando, aquelas que resolveram viajar, aquelas que estão passeando, aquelas que estão trabalhando, todas as famílias que estão em casa nesse momento, todas as crianças, as mães, as grávidas, todo mundo que hoje está pedindo alguma coisa a Deus, ou um emprego, ou pelo seu casamento, ou uma doença física que te acomete, vamos entregar a Deus Todo-Poderoso todas as nossas petições. Que hoje o Pai amado possa vislumbrar tudo o que está no nosso coração. Que nos tornemos transparentes aos olhos do Senhor. Que Ele possa nos abençoar, nos proteger e nos socorrer sempre que nós peçamos. Pedimos a Maria Santíssima, Mãe da Humanidade, que nos proteja, nos coloque no seu colo maternal, nos acarinhe e nos dê muito, muito consolo. Pedimos à espiritualidade amiga que nesse momento também possa acompanhar a todos, possa acompanhar a nossa caminhada, a caminhada dos nossos. Abençoai, Pai amado, toda a humanidade, levai a paz, o amor, a caridade e o perdão. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja, que assim seja. Pois bem, deixa eu ver. Eu fiz o café, né? Que a gente falou que ia tomar café. Fiquei esperando um bolo que me prometeram. Me prometeram um bolo antes de eu entrar. Olha que eu atrasei. E esse bolo não chegou. Vai chegar só pro café da manhã, eu acho. Eu comprei um siqueiro sem açúcar. Não deu bom, tá? Não deu bom de jeito nenhum. Então, não chegou o bolo. Vamos lá. Bem, primeiro que domingo nós temos Franca. Eu chego sábado em Franca, mas domingo nós temos nosso encontro. Meu, Eduardo Gibelli, e com vocês. Aqueles que puderam ir, que irão, nós vamos nos encontrar lá. Aqueles que vão assistir pela internet, nós também nos encontraremos. Olha, sempre que eu faço trabalho em Franca, é muito gratificante. É muito, muito, muito gratificante. Franca sempre me recebe de braços abertos. Franca sempre me recebe com muito amor. Então, né? Então, eu estou muito feliz em voltar a Franca. Eu sempre volto, né? Sempre volto a Franca, mas agora num evento mais intimista, eu digo, que somente eu e Eduardo Gibelli e os nossos corações e os nossos abraços, né? Aquilo ali que a gente quer entregar. Então, em Franca, vai ser, eu acho que será no Hotel da IN, não é? No núcleo lá da conferência. Às vezes vocês sabem mais do que eu, porque eu simplesmente vou, né? Mas sei que a Suzy, sei que o Carlos Jimenez, o Paulinho, viu? Sei que eles estão, assim, já preparando tudo. Deixa eu ver. Então, dia 4, no domingo, estaremos em Franca, fazendo nosso evento maravilhoso para vocês lá, esperando vocês de coração aberto, para a fila dos abraços, para a nossa conversa, para tudo isso, tá bom? Semana que vem, dia 10, nós estaremos aqui em Brasília, comemorando o Dia das Mães. Fazendo um Dia das Mães amoroso para aquelas mães que perderam os filhos, ou os filhos que perderam a mamãe. E eu digo perdeu porque o sentimento realmente é de perda. A gente às vezes quer maquiar a dor, quer dar uma nomenclatura diferente, mas ainda assim é dor. Ainda assim é essa sensação. Então a gente quer fazer um Dia das Mães diferentes. A gente quer fazer um Dia das Mães onde todos possam se abraçar. E não se preocupe, se você não é mamãe, mas se você sente a partida de alguém, ou se você é mãe e sente a partida do namorado, do marido, enfim, não importa. Vá,
porque vai ser um evento, e eu sempre chamo tudo de evento, né? Mas vai ser um evento muito amoroso mesmo, familiar, os voluntários da Casa da Caridade, eu, vocês, mas muita gente boa se juntou a nós, né? Vão ter várias surpresas que não foram anunciadas, surpresas durante todo o dia ali que nós vamos passar juntos. Vai ser um Dia das Mães inesquecível, isso eu posso prometer para vocês, porque tudo que é feito com muito amor, com extremo amor, como nós estamos fazendo, não pode ser pequeno, é sempre grande no olhar de Deus, né, no nosso olhar. Então, mas eu quero anunciar para vocês que o Johnny, quem não conhece o Johnny, vai amar conhecer. Johnny é um cantor de Franca que estará na casa junto conosco no Dia das Mães. Johnny inaugurou a casa, né? Foi com o Johnny que nós fizemos a primeira inauguração da Casa da Caridade. E ele tem uma música chamada Ave Maria. Ave Maria, que é lindo. Ele fez um remix para a avó dele. Vocês vão se encantar. Então nós teremos o Johnny no evento junto comigo. Nós teremos a Patrícia palestrando para as mães. Nós teremos Mayra. Nós teremos Versos e Melodia abrindo a Fila do Abraço. Nós teremos Fila do Abraço. Nós teremos café da manhã. Nós teremos almoço. Nós teremos tudo isso para ficar juntinho um dos outros. Porque nós precisamos, nesse dia ou nessas comemorações, nos apoiar. Para algumas pessoas, essas comemorações são mais difíceis. Para algumas pessoas, essas comemorações muitas vezes são difíceis, né, de passar o dia. Então, é um convite. É um convite a passar junto conosco esse Dia das Mães. É um convite em estar junto, né, da Casa da Caridade, num momento que muitas vezes é doloroso. Receber os abraços de quem tanto nos ama e que não pode estar presente fisicamente, tá certo? Então, nós iremos ter no Dia das Mães, ele começa 8 horas da manhã no dia 10 de maio, tá? 8 horas da manhã e vai até umas 3, 4 horas da tarde, tá certo? Até umas 3 horas da tarde. A gente vai ter muitas coisas ali, a gente vai ter muitas conversas, vai ter um momento que é um diálogo entre as mães, que também vai passar ao vivo, as conversas delas, né, o que elas sentem naquele dia, os filhos também. Nós vamos ter ali uma roda aberta para conversar sobre isso, certo? Teremos também nesse dia a psicoterapia da casa, partilhando com vocês vários momentos, ajudando, escutando, apoiando. Então vai ser um dia muito legal, muito bonito para estarmos juntinhos. E você que não vai estar lá no dia presencialmente, vai passar tudo pelo YouTube, tudo pelo Instagram, vai passar tudo por ali, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A gente continua com a campanha das cestas básicas. Nós entregamos 4.073 caixas de chocolate com a ajuda de vocês. Mas agora nós precisamos continuar a nossa campanha de cestas básicas. Nós precisamos continuar a nossa campanha, né? Para o Flor de Mandacaru. Nós temos muito pedido também para o Flor do Mandacaru. Então, nós vamos juntar forças nesse momento para que os nossos projetos continuem crescendo, tá bom? Então, eu peço a ajuda de vocês, vejam os projetos, conheçam os projetos, as pessoas que estão no projeto também. Fiquem muito à vontade de olhar tudo dentro da Casa da Caridade, fiquem à vontade de visitar, de perguntar quem são os assistidos, tá bom? Fiquem muito à vontade para isso. Deixa eu ver aqui. No Dia das Mães, o que eu gostaria de ganhar de vocês é que cada um levasse um presentinho, uma lembrança, como se fosse mesmo para dar para Mayra, né? Muita gente queria dar um presente para Mayra até do Dia das Mães, e vai ser mesmo para mim. Então eu gostaria que fosse assim, ou sabonetes, ou uma bijuteria, ou um batom vermelho, ou coisa desse tipo, porque tudo que vocês derem para mim eu vou receber de todo o coração, mas vão se transformar em presentinhos para as mães que são cadastradas pela Casa da Caridade. Nós temos mais de 1.300 famílias que recebem ajuda da Casa da Caridade, são 5.000 pessoas ou mais ajudadas mensalmente. Então, todos os presentinhos que eu ganhar, todos os presentinhos que vocês trouxerem para mim, virarão presentes para as mãezinhas que estão também nesse dia, né, e que precisam, não as mães que estão lá, mas as mães que estão sendo atendidas pela Casa da Caridade.
no mesmo dia serão empacotados pelos voluntários e por vocês também que estarão na casa. Eu fiquei pensando que muitas vezes a gente pode fazer a caridade, mas só levando, mas eu acho que se faz necessário também colocar a mão na massa, a participação. Então, vocês que estarão também no evento podem ficar após o evento e ajudar os voluntários a embalar cada presente para logo no outro dia serem entregues às mãezinhas que são cadastradas da nossa casa, tá bom? Aqui não é café mais não, que daqui a pouco vocês vão dizer, Mari tá tomando um monte de café. Aqui é água, tá? Na minha caneca de Yansan, já tomei na minha caneca de olho grego, né? Na caneca de Recife. Então, vamos juntar, né? Vários presentinhos para que a gente possa ajudar as nossas mãezinhas cadastradas. O bolo não chegou, Claudinha. Sinto muito, esperei esse bolo, mas nada desse bolo não chegou, viu? Bom, eu abri esse café pra gente conversar mesmo, de forma informal mesmo, né? Mas assim, eu queria mostrar uma coisa pra vocês que eu nunca mostrei em 20 anos. Durante essas perseguições que eu sofri, desde o ano passado, prestem atenção. Desde o ano passado, eu enfrentei uma perseguição que eu jamais achei que ia enfrentar. Uma perseguição violenta, uma perseguição um pouco, eu vou falar a palavra correta, mas uma perseguição que saiu de qualquer cunho religioso ou de formação de opinião ou da sua própria opinião, ultrapassou os limites de toda e qualquer livre expressão, por assim se dizer. Nunca pensei em hipótese alguma que eu ia passar por isso. Eu achava que era muito improvável que as pessoas tivessem tamanho ódio no coração a ponto de atacar as outras pessoas pelas suas religiões. Eu sempre pensei comigo que se eu não faço parte de uma religião ou se eu não gosto de determinada coisa, eu simplesmente sigo minha vida e essa coisa, essa pessoa, essa religião, ou seja lá o que for que não me agradasse, ficasse para trás, ficasse para quem agradasse. Então eu achava que quando as pessoas não acreditassem na mediunidade ou não acreditassem em Mayra Rocha, isso não é o problema, isso é uma opinião e cada um pode ter a sua. Mas eu achava que isso era deixado para trás, seguiam não. Eu estou enfrentando ainda uma verdadeira guerra. Mas não é uma guerra religiosa, é uma guerra misógina, misoginia, machismo. É uma guerra que eu nunca pensei em enfrentar dentro de uma doutrina. Então, foi bem violento desde o ano passado para cá. Mexeram na minha vida como mulher, na minha vida como mãe, inventaram inúmeras mentiras. Eu enfrentei uma rede de jornal que fez uma notícia. Um belo dia eu acordo com a notícia, como vocês sabem, de uma rede de jornal que até então eu achava que quando você mandava uma notícia para uma rede jornalística, eles apuravam a notícia. E então, só a partir daí que eu fiquei sabendo, inclusive, que muitos vendem a notícia. Até então não sabia disso. Eu acho que eu fui infantilizada em certos pontos, porque eu achava que era assim, depois que a gente colocava a notícia lá, os meios de comunicação, eles iam investigar se era verdade ou não. E aí, no meio disso, descobri que eles vendem, inclusive. Alguns repórteres, eles vendem. Você paga e eles colocam a notícia que você quiser. E isso é muito triste. Isso é triste. Triste, assim, ao ponto de você passar um tempo a desacreditar no jornalismo. Não vou mentir para vocês. Então, assim, hoje, quando eu vejo que um jornal expôs alguém, hoje, quando eu vejo uma notícia sobre alguém, eu penso 40 vezes se aquilo é verdade. Eu penso o que pode estar atrás daquela notícia. Eu penso o que foi que motivou aquela notícia. Eu fui vítima não só de misoginismo, não só de preconceito religioso, mas eu fui vítima também de uma polarização política que ainda existe no Brasil. As pessoas acreditam muito que tudo está dividido entre
política, direita, esquerda, isso, aquilo, quando na realidade não. Muitas coisas não têm nada a ver com política. Cada um tem a sua ideologia, mas em nenhum momento vocês me viram vir a público no Instagram, ou qualquer que fosse, né, esse meio para publicar algo sobre isso. Eu não sou política. Minha política é social. E sou muito respeitada em todos os lugares que eu trabalho. Nunca me pediram para ser diferente, nunca me pediram para levantar bandeiras, nunca. Sempre fui muito respeitada. Meu trabalho espiritual sempre foi muito respeitado onde quer que eu esteja. Então, foi assustador no início, muito ruim. Fui ridicularizada, inclusive, em Instagrams da vida, em YouTube, pelo fato de eu ter vindo a público e dizer que por conta daquela perseguição, eu passei a tomar remédio, eu procurei psiquiatra e tomo até hoje, inclusive, tá, gente? E fui ridicularizada pelo fato de buscar ajuda. Fui ridicularizada até dentro do processo pela outra parte, dizendo que eu não tinha sido exposta, dizendo que eu não poderia estar triste ou depressiva com a perseguição, porque eu tinha uma agenda lotada, porque eu viajava ao Brasil. Ou seja, na verdade, essas pessoas queriam que eu estivesse afogada na tristeza. Essas pessoas queriam que eu parasse o trabalho. E isso não queriam conseguir. Estou introduzindo isso para dizer a vocês que sim, ainda sou muito perseguida todos os dias. Acontece que essas pessoas não têm visibilidade. Acontece que essas pessoas não têm moral nem ética para chegar ao ponto de serem conhecidas, porque a única coisa que elas fazem é violência. Violência atrás de violência. Eu, além de acreditar na justiça da terra, eu acredito firmemente na justiça de Deus. E eu me tornei uma espírita livre, o que foi muito bom. Porque eu não conheci em muitas religiões, eu nunca conheci em muitas religiões esse assédio. Conheci dentro do espiritismo e conheci motivação política. Eu conheci isso, o que é triste. Vejam, sai no jornal da UOL que eu estava sendo investigada por 8 crimes pelo Ministério Público. O Ministério Público lança duas declarações, né, dizendo que nunca fui investigada. O que havia era uma denúncia anônima, que de anônima não tinha nada, né? Levei ao Ministério Público tudo que tinha, me coloquei à disposição, nunca fui chamada ao Ministério Público, né? Nunca fui investigada. E, claro, estou com esse processo na justiça. O jornal responde que nós não temos culpa da publicação, nós recebemos essa notícia e apenas publicamos. Foi essa a defesa, né, do jornal. Enfim, agora já está na justiça e eu sei que logo, né, vai ter um fim. E sei também que essa semana, também tivemos uma vitória, que foi a quebra do sigilo do TikTok. Essas mesmas pessoas criaram vários TikToks que feriam a minha honra, a minha integridade, a honra e a integridade de pessoas que me acompanham, de pessoas que trabalham pela caridade na casa, de palestrantes, de várias pessoas, né? E era anônimo, né? Porque colocam outros nomes no TikTok. E aí o juiz determinou essa semana que seja quebrado o sigilo do TikTok, de 6 TikToks que foram criados, não só o sigilo como o IP, como também os portais. Então, mesmo que tenham feito de forma anônima, nós saberemos o endereço de onde foram criados, divulgados e as senhas que foram abertas esse TikTok. Então, logo, nós vamos saber quem são esses anônimos que foram covardes o suficiente para massacrar uma mulher, uma mãe de família, uma trabalhadora, aqueles que inventaram todas as histórias. E aí sim, eu vou estar no meu lugar de fala para disponibilizar para vocês quem foi. Porque eu acho que se a função deles era serem conhecidos, eu acho que agora é a hora, né? Então, por que eu estou contando tudo isso? É porque aumentaram as perseguições? Não mesmo. Tem pessoas que eu nem conheço.
Tem pessoas que nunca me viram. Tem pessoas que eu nunca ouvi falar. Tem pessoas que só venderam, né? Venderam a notícia. Tem pessoas que só queriam ganhar publicidade. E não resta nenhuma raiva ou coisa do tipo sobre elas em razão de tudo isso. Tem pessoas que foram usadas, estão sendo usadas. Tem pessoas que nem sabem por que estão fazendo isso. Enfim, tem muita coisa por trás dessa história ainda, e eu acho que essa história vai servir para uma coisa, para que os médios possam trabalhar. Depois que toda a justiça for feita, nenhum médio vai ter que se esconder com medo de trabalhar. Entrei com vários processos, sim, sabe por quê? Porque quando essas pessoas vão a público dizer para que entrar com tanto processo, o verdadeiro espírita, não, vocês estão querendo violentar outras pessoas e que elas não tomem atitude em relação a isso. E eu sou prova viva que eu digo para vocês, não aceitem violência de ninguém, não aceitem. Coloquem na justiça do homem, mas principalmente na justiça de Deus. O que a justiça do homem decidir, a gente vai respeitar. Se decidir por bem que isso está certo, eu respeitaria sem problema nenhum. Mas se decidir que não, é lógico que eu ia. Então sai essa semana a quebra do sigilo de 6 TikToks. E podem ser pessoas diferentes, mas se eu tiver correta, serão 8 pessoas sempre. São 8 pessoas sempre. Que divulgam, pessoas que se escondem por trás de celulares, pessoas com variadas idades, pessoas na sua grande maioria se dizem espíritas e lideranças espíritas. Eles se intitulam assim, lideranças espíritas. O que queriam, na verdade, era que eu dissesse que não era espírita. E eu sou espírita. Vou morrer espírita, renascer espírita sempre. Sabe por quê? Porque o espiritismo não pertence às pessoas. O espiritismo pertence a Deus, a Jesus. Então, sim, estou muito feliz. Queria muito dizer para vocês que já é a segunda liminar. Tem uma liminar onde outros não podem falar de mim. Teve uma liminar em favor de uma mãe que foi exposta, que colocaram o seu filho, o vídeo da carta do seu filho no ar, e a justiça também determinou que fossem retirados os vídeos. Então, todos vocês, qualquer mãe que se sentir ofendida pelas palavras deles, procurem a Casa da Caridade. Não é terra sem lei, é um trabalho religioso que deve ser respeitado. Então, é só agradecimento a Deus. E logo, logo, nós teremos a quebra do sigilo desses TikToks. E eu vou fazer questão, porque eu acho que é isso. Foram 1 ano e meio argumentando todos os tipos de violência que vocês imaginarem. Tendo medo muitas vezes, inclusive eu tive medo muitas vezes de ser morta, Alguns lugares que eu fui, eu tive muito medo. Não das pessoas, mas destas pessoas específicas. Só que meu sobrenome não é Rocha. Meu sobrenome é Leobino Freitas, como eles fizeram questão de dizer. O nome Rocha veio porque eu sou uma rocha. Eu vim a esse mundo para ser uma rocha. Eu nasci para ser uma rocha. E eu vejo que o trabalho agora dessas pessoas é desqualificarem as pessoas que me defendem, é desqualificarem as pessoas que tentam proteger o trabalho, é mostrarem os defeitos e as coisas ruins destas pessoas. Olha, deixa eu dizer uma coisa, e eu sei que você também está aqui no meio do meu público. Você sempre assiste porque você recorta as minhas falas e coloca no seu canal. Outros não podem colocar porque estão proibidos, mas sei que estão me assistindo. Veja bem, Jesus Cristo não andou com os perfeitos. Ele nem andou com os religiosos. Ele andou com os ladrões, com as prostitutas. Ele andou com o povo que errava, mas queria mudar. Então, sim, muitos que andam comigo, inclusive eu, já errei muito na vida. Por isso que eu digo para vocês que eu sou um Saulo que virou Paulo, ou que está tentando virar. Então eu ando junto daqueles que, mesmo que errarem, irão tentar consertar os erros. Aqueles que, mesmo que cometeram seus erros, querem se tornar
outras pessoas, pessoa do bem. Então, não adianta fazerem essas coisas. Eu ia propor para vocês o contrário. Trabalhar, caridade. Abram projetos de caridade, o mundo está precisando. O mundo está precisando de muita gente que errou e que quer mudar. O mundo não está precisando dos perfeitos, porque os perfeitos não estão nesse plano. Não pense você que decorar o Pentateuco, ou se dizer evangélico, ou se dizer católico, vai te levar aos caminhos certos. É o que você faz. Então, sim, eu estarei rodeada de gente que errou muito, mas que tenta acertar. Não me importa o que você fez antes do trabalho entrar na sua vida. Me importa o que você faz depois que você conhece o trabalho da espiritualidade. Aí sim, me importa. Fora isso, não importa. Não adianta tentar ridicularizar o meu trabalho, não adianta tentar ridicularizar as cartas ou qualquer coisa que a Casa da Caridade faz. Vocês não entenderam ainda que vocês nunca vão conseguir. Vocês esbarraram numa pessoa que veio com uma missão. Eu não sou uma missionária, eu vim com uma missão. E essa missão não há aqui na Terra quem pare. De jeito nenhum. Essa médio, como diz minhas amigas, inominável, cuja aquela o nome não pode ser dito, jamais seria parado por alguém, nem encarnado, nem desencarnado. O único que para o meu trabalho é Deus. E Ele não quer que o trabalho pare. Isso aqui foi só para dar a notícia de que ganhamos mais uma liminar e que aqueles 6 TikToks serão quebrados o sigilo. E logo, logo vocês saberão quem estava por trás das telas, acusando, inventando, mentindo, né? Fazendo denúncias anônimas das quais nunca poderiam provar. E aí sim, a gente vai dar continuidade a esses processos. Mas, porém, contudo, nosso trabalho é espiritual. E como sendo um trabalho espiritual, eu sei que você está aí por trás da tela, me assistindo. Até a justiça quebrar o sigilo, você tem meu telefone. Vocês têm meu telefone. Vocês podem resolver isso muito mais fácil. Liguem. Se mostrem para mim, para a gente conversar, e dessa vez olhando olhos nos olhos. Isso é coragem. É covardia quando você faz o que vocês fizeram em nome de uma doutrina espírita inexistente, que é totalmente diferente da doutrina que eu sigo. Coragem é falar o que vocês falaram no TikTok, olhando nos olhos. Mas nós somos espíritas. Bom, eu sou espírita, então liguem, vamos conversar. Conversar com essa pessoa que vocês criaram e ofenderam tanto. Vamos conversar. Liguem para mim. Vamos ver o que é que levou vocês a fazerem isso. Caso contrário, daqui a uns dias eu vou liberar aqui também quem foi que criou aqueles TikToks, tá bom? Primeiro era isso que eu queria dizer para vocês e agora vamos ao ponto que interessa. O que é bom? Porque depois dessa perseguição inteira, peraí que Everton tá me ligando no meio da live. Depois dessa perseguição inteira, eu me libertei. Mas um vídeo falso daqueles me chamou a atenção. Um vídeo falso daqueles falavam assim: ela tem milhares de cadernos escritos que ela escrevia as informações das pessoas. E quando chegou até mim, eu sorri porque eu nunca contei. Assim como eu nunca contei quantas cartas, eu não contei quantos cadernos eu tenho, eu não contei quantas folhas eu tenho, eu não contei quantas entrevistas eu tenho. Eu não contei. E aí eu falei, sabe, eu nunca mostrei pro povo muitas coisas. Olha, agora eu vou mostrar pra vocês aqui um negócio. Esse é uma parcelinha. Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu consigo levantar. Conseguiram ver? Essa é uma parcela de milhares de caixas que eu tenho de uma vida inteira pegando entrevista dos desencarnados. E aí, como fica essas mentiras, essas curiosidades e simplesmente nunca me pediram assim, Mayra, mostra pra gente, ou Mayra, lê alguma coisa pra gente. Eu resolvi hoje nesse cafezinho
mostrar uns caderninhos, que tal? Vamos ler uns cadernos? O meu amigo Flamarion vai fazer um podcast só das entrevistas que nunca foram pro ar, que são várias. Vocês vão gostar muito. Então, eu tô só como é que chama? Contando um pouquinho antes. Mas hoje, já que eu tô em casa, já que é feriado, vamos dar uma lidinha nos cadernos. Vocês não estão fazendo nada, eu também não. Em vez das pessoas me pedirem, Mayra, vamos ver os seus cadernos. Elas resolvem mentir, criar vídeos, né? Então, hoje eu vou mostrar alguns dos cadernos. Vamos pegar aleatório. Vamos pegar, spoiler, isso mesmo. Vamos pegar aleatório, que tal? Se preparem aí, tá? Vamos lá. Olha aqui, como é. Não dá pra ver, né? Veja bem esse segredo todo que eles acham que tem. Só são coisas escritas. E algumas vezes escritas assim, de forma que às vezes eu nem consigo saber quem era. Ai, tem tantas aqui que eu tenho saudade. Olha que lindo. Tá, vou ler um aqui, tá bom? Vou ler um aqui. Eu não sei a data, gente. Mas é do seu Wagner Luiz. Vamos ler aqui as informações. Ele tinha muitas dores na coluna quando estavam encarnados, né? Quando estava encarnado, porque ele tinha uma hérnia de disco. Ele já foi para UTI, ele conta aqui que foi para UTI quando estava encarnado também com uma pneumonia. Ele disse que tinha um pai, tem um pai que está desencarnado também, que chama Francisco, que tinha um bigodezinho e é careca. E esse Francisco desencarnou em 2013. Foi aí que ele encontrou com o pai. Disse que tinha filhos inteligentes, ele me conta, atletas, né? Que ele gostava dos esportes mais perigosos. Bom, deixa eu dar uma explicação do meu caderno. Às vezes, essas entrevistas nunca vão chegar em ninguém, entende? Mas eu escrevo de onde eu estiver. Eu acabo colocando tudo no papel. Eu acabo colocando de todo jeito. Eu não escolho. Vou mostrar pra vocês, ó. Vejam. Eu tenho cadernos bonitinhos, mas eu tenho um caderno assim. Eu tenho um caderno assim. Eu tenho um caderno assim. Qualquer caderno, folha e qualquer coisa que eu puder escrever, pronto. E eu tenho folhas assim, ó. Ó, tenho folhas soltas, tá vendo? Eita, tem uma carta aqui, ó. Tem uma carta aqui, peraí. Tem carta, tá? Tem carta. Olha, tem uma carta de uma pessoa. Dona Maria da Piedade. Ela é vó da Tatiana. Né? Deixa eu ver de quem é essa carta aqui. Ó, vocês têm que ter paciência, porque tem muito tempo que eu não mexo nessas cartas aqui, tá bom? Tem muito tempo. Olha, tem uma menina que eu escrevi aqui, que ela se chama Maria Alice. Maria Alice de Jesus. Essa é a desencarnada. Ela disse que viu o pai e Felipe com sangue na cabeça. Vi vocês naquele hospital, acho que Nossa Senhora do Carmo, e vi meu corpo. Bonitinha.
Tem umas até, ó, que estão manchadas, que a chuva manchou se pegar água. Deixa eu ver de quem é essa carta aqui. Olha essa carta aqui. Mobem. Não vou tirar o nome da pessoa, mas ó, nada é por acaso. Essa carta aqui, a pessoa está aniversariando hoje, a que recebeu. Eu não sei porque essa carta tá aqui, eu não sei se isso é uma cópia, eu não sei. Mas veja bem, eu vou ler porque nada é por acaso. Das cartas que estão aqui dentro, vou ler essa e eu sei porque que essa carta tá saindo hoje, tá bom? Eu sei porque que essa carta tá saindo hoje. Mobem. Era assim que você me chamava. Como você anda? Eu recebi seu presente em meu aniversário. Que lindo arranjo que você preparou, tão lindo como os arranjos mensais do culto de gratidão no lar. Ando pela nossa casa a te procurar muitas vezes e passo por aquela mesinha que tem todas as fotos. Nossas fotos. Eu lá grande, com esse bigodão grande. Como vão minhas belas, minhas filhas? Eu amo. Mobem, desculpe se alguma vez fiz diferença entre os seus ou os meus. São todos nossos. Meu coração cabia muito amor, mas foi tanto amor que não aguentou. Se eu pudesse, hoje te tiraria para dançar, minha bela dona. E aí ele faz várias perguntas aqui. E as jacas, as batatas, as macaxeiras estão dando? Saudade dos bolos que fazia à tarde para lanchar. Aproveita e viaja bastante, mas nunca se sinta sozinha. Isso não existe. Sabe quem eu encontrei aqui? Maria Totti. Avisa ao cunhado, Caraúbas ficará feliz. Saudade do seu peixe assado. Maria Fernanda, minha linda princesa, seja muito feliz. Aqui não tem dominó, mas é muito bom de se viver. Meus abraços de avô, bisavô, pai, tio. E aí ele cita inúmeros nomes, mais ou menos uns 12 nomes, que de alguma forma são meus também. Pena eu não ter entendido isso antes. Porque ele casou com essa pessoa e já tinha os filhos, os netos dele, e essa pessoa já tinha os filhos, os netos dela. Alguns deram e dão problema. Então, naquele momento ele não entendia. E quando ele vem escrever a carta, ele tenta dizer que ele gostaria de ter entendido que na verdade não existia seus ou meus, existia nosso. E ele termina dizendo: Deus os abençoe e cuidem dela para mim. Encham aquela baita mesa e expulse aqueles gatos folgados. Você sabe que é brincadeira. Meu bem, né? Tem um nome bem diferente, mas eu sei que a família sabe quem é. E não veio por acaso hoje, viu? Essa é uma das milhares de caixas, não veio por acaso hoje. Tomara que ela receba. Vamos continuar aqui? Neuza. O nome da desencarnada é Neuza. E ela diz assim, ó. Gostava muito de ir na escola do João, nos aniversários, nas reuniões em famílias. Estou com Antônio. Falo sempre em Lençóis Paulista. Lembra quando lecionava no Elefante Branco? Essas pessoas que eu estou dizendo aqui para vocês, algumas receberam, outras nunca receberam. Olha, eu gosto muito de saber das histórias dessas pessoas, mesmo aquelas que eu nunca vou encontrar. Eu encontrei uma menina tão linda, uma médica, Gabriela, sabe? Que ama tanto a família, a filha mesmo, sabe? A filha Valentina. Eu vi essa história e fiquei muito tocada mesmo. Ela disse assim, ele parou o veículo e eu ali já percebi que havia algo estranho. Eu perguntei para ela, porque nas entrevistas eu pergunto para essas pessoas quais são as lembranças mais doces, quais são as lembranças marcantes. É claro que também eu tenho que escutar tudo
que eu preciso, né, para saber que são elas e tudo. Essa menina tão linda, ela já tinha um quadro depressivo há muito tempo, né? E ela me contou esse quadro. Então, assim, as pessoas têm muita curiosidade durante as cartas, né? Durante as cartas, de saber como é que eles falam. E minha conversa com os desencarnados é sempre muito, muito amorosa e muito normal. Não tem ritual para isso, eu não faço nenhum ritual. Eu sento, eu escuto, eu escrevo. Mas eu anoto tudo. Então, quando eu vejo as pessoas colocando, diminuindo o trabalho deles, eu fico pensando, como eles acham que isso acontece? Uma das coisas mais doloridas é alguém dizer que as informações são tiradas da internet. E veja bem, 1.000 pessoas, muito mais do que 1.000 pessoas se inscrevem. E por que eu entregaria só 6 cartas? Por que eu não faria psicografia toda semana? Eu não sou uma médium que faz psicografia sempre. Então, durante todo esse ano que eu passei essa tormenta, eu tentei proteger calada, no silêncio, proteger sim as famílias, proteger sim as pessoas, não escandalizar o espiritismo. E de uma certa forma eu consegui, mesmo suportando. Então, depois que jogaram isso, ela tem milhares de cadernos. Eu falei, pior que eles têm razão, gente. Eu tenho um monte. E olha que no passado eu queimava. Eu queimava os cadernos, né? Queimava as informações que eu tinha quando passava muito tempo, porque eu achava que aquilo não ia fazer mais sentido. Imagine se eu não tivesse queimado. Imagine se outras pessoas não tivessem dado fim a algumas informações. Eu passei por um lugar que ficaram muitas informações e essas pessoas deram fim. Olha, deixa eu tentar lembrar desse. Esse aqui é muito antigo. Eu fui desempenar uma garra e só senti o impacto na cabeça. Eles sempre pediam para que a gente fizesse serviço que não era da nossa função. Eu vi vocês em Caldas Novas. Quero ver você feliz. Obrigado pelo companheirismo e desculpa as brigas, os ciúmes. Continua sempre alegre e feliz. Sei como você gosta de aniversários e frequento todos eles. Lembro do último aniversário, aí fala o nome, que eu estava e seu irmão também. Seu sorriso é encantador e eu nunca esquecerei. As pessoas me achavam sério, mas você sabia que eu não era. 12 anos de casamento. Aí ele vai explicar que tem saudades de montar, que os momentos mais importantes que ele viveu foi o nascimento das filhas. E ele diz que está com Paulinho e pede para avisar a tia. Avisa a tia que eu estou com Paulinho. O nome desse aqui é Jonathan. E eu me lembro dessa história, me lembro que, porque o Jonathan volta, vez ou outra, é que as pessoas da família não queriam que a esposa dele, a viúva, seguisse com a vida. E ela seguiu. Ela seguia saindo, ela seguia vivendo, ela tem filhas muito, muito bonitas. Então, eu me lembro muito dessa história dele falar, não, eu quero ela sempre feliz, eu quero minhas filhas felizes, eu não quero que minhas filhas fiquem sempre tristes por conta de mim, né? Então, eu me lembro muito dele, porque ainda frequenta. Deixa eu ver quem é esse. Irã falando que tinha... Esse é o seu Irã, falando que tinha 34 anos de convivência. Ele disse que, nessa data aqui, ele disse que o último dia, acho que essa daqui é de 2017, se eu não me engano, não botei data aqui, mas ele disse que o último dia dos pais dele não tinha sido muito bom, porque ele estava doente, né? E ele diz assim, o dia dos pais está se aproximando, então provavelmente eu escrevi essa carta, essa mensagem, próxima a um dia dos pais, né? Eu sei que ele desencarnou em agosto de 2013. Dona Efigênia, deixa eu ver mais. Porque meus cadernos, gente, são misturados, viu? Deixa eu ver. Vou pegar um outro caderno também, pra gente ir misturando. Misturando as coisas. Se estiverem cansados, me avisem que eu paro, hein? Esse é muito legal também. Esse é muito legal, eu gosto muito dessa história aqui.
Gabriel da Costa. Gabriel da Costa, o Gabriel. Ele me disse aqui nas declarações que ama e que está com Dona Margarida. Ele mantém a barba, porque me parece que ele tinha uma barba muito grande. Eu me lembro dele porque ele também ainda me vê, que é o Gabrielzinho. Ele quer agradecer pela oportunidade que foi dada. Ele me contou durante essa entrevista que serviu ao exército, né? Que ele era muito bom com os amigos, ele ajudava. Ele amava a agronomia. Ele disse que o vô dele também estava lá, né? E eu notei aqui, Afonso. E ele foi... ele dizia para mim que a mãe dele nunca gostou que ele bebesse. Que a mãe dele nunca gostou. Que ela detestava quando ele bebia ou qualquer coisa que envolvesse bebida, né? Que era brincalhão, que já foi conhecido como Goiás. Então ele botou muita coisa aqui, botou muita coisa legal. E era um jovem também, É um jovem, né? É que alguns... Ai, essa é maravilhosa. Olha aqui, essa daqui eu já estava mais organizada. Dia 23/3/2020, pelo Espírito Cláudia Leal, por assim se dizer. Registro 12.844, a remetente já escreveu. Eu sou grata exatamente por tudo. Nós não faríamos 40 anos hoje. Estamos fazendo. Ao que me consta, ainda somos casados. Olha, eu amo esse espírito aqui, eu amo muito ela. Ela é muito brincalhona, ela é muito de bem com a vida. Ela passou um câncer, né? E nunca foi entristecida. Nunca, nunca, nunca. Ela ama o marido e acha o marido um gato. Ela chamava ele de galã e quando eu conheci ele pela primeira vez, eu brinquei com ele. Ele também cozinha, ele é muito bom. E esse dia aqui, ó, que eu anotei, esse registro foi o 12.844, pelo que está no caderno. Houve uma época que eu era organizada, né? Houve uma época que eu colocava números nos registros. E aí, como botou, o remetente já escreveu, é porque ela já havia escrito uma carta, né? E nesse dia aqui, era dia do aniversário do casamento deles. Mas eu não sei se eu entreguei, eu não sei se eu cheguei a falar. Mas ela disse, eu sou grata exatamente por tudo. Nós não faríamos 40 anos hoje. Estamos fazendo. Ao que me consta, ainda somos casados. Deu maior bronca, né? Porque eu acho que ele deve ter dito assim, hoje a gente faria 40 anos juntos. E ela disse, não, a gente está fazendo 40 anos juntos. Nós ainda somos casados. Não é porque eu desencarnei, né? Não é porque eu morri que a gente parou de fazer. Hoje, sentada na catedral, recordo dos meus amores e das minhas lindezas. Sou tão feliz pela oportunidade que o universo me concedeu. Na carta que escrevi, me faltaram palavras, tantas coisas para perguntar. Como está a minha amada? Aí ela pergunta pela tia. Como somos felizes, já viajamos, nos aventuramos, passamos até por um terremoto. Que descontrole. Não há motivo para tristeza, porque eu estou tão pertinho que escuto o seu coração. Qualquer hora te levo, falou o nome de um restaurante, para almoçar. E nesses dias eu me lembro de nós dois. Essa frase faz sentido para eles, né? Para eles dois, o casal. Então ela termina dizendo, e nesses dias eu me lembro de nós dois. Então, durante essas cartas, né? Durante essas cartas eu aprendi muita coisa. E agora pegando essa caixa, me abriu muitas lembranças, né? Uma aqui que nada é por acaso, que durante essa minha vida de cartas, essa minha vida de falar com os desencarnados, essa minha vida de estar sempre em contato com eles, eu tive também situações muito ruins. Situações em que eu não pude escrever para a pessoa. Situações em que, por mais que eu tenha contato com o desencarnado, ainda não é hora. Situações em que o desencarnado ainda não perdoa a pessoa. Não é porque você desencarna que você deixa de ser você.
Não é automaticamente que você esquece as coisas que se passaram aqui. É por isso que muitas vezes, depois que eles são resgatados, eles vão estudar, eles vão ser amparados para aprender a perdoar, para aprender a deixar para trás tudo aquilo que é pequeno, tudo aquilo que não valia a pena. Entender comportamentos humanos, entender comportamento das pessoas. E essa é uma das entrevistas que eu tinha certeza que ia me gerar problemas no futuro. Mas antes ela me gerar um problema no futuro do que eu descumprir o que a espiritualidade quer. Muitas vezes não é a carta, não é a entrevista, não são os recados, não é isso. Muitas vezes é uma preparação para um reencontro. Muitas vezes é uma preparação para o reencontro entre uma mãe e uma filha, uma mãe e um filho, uma mãe e uma avó, enfim, não importa. Mas é uma preparação. E eu me lembro que uma mãe frequentou muito a Casa da Caridade, muito, muito mesmo. E quase todas as palestras que ela foi, eu dizia, a mesma mãe que me ama pode me odiar em 30 segundos. E às vezes é bem assim mesmo. E às vezes aquela pessoa que te ama muito, ela quer uma carta, ela quer um recado. Mas ela não quer apenas uma carta e um recado. Ela quer uma carta e um recado do jeito que ela quer, do jeito que ela acha que tem que ser. E não ocorre assim. Nenhuma carta, né? Nenhuma carta, nenhum recado, nada disso vem apenas com o intuito de dizer coisas que você quer ouvir. Muitas não, sempre tem um objetivo. Muitas vezes é de te livrar, muitas vezes é de abrir seus olhos, muitas vezes é de te mostrar que por conta dos seus passos pode acontecer até coisa pior. Então, muitas vezes as pessoas ficam muito tempo acompanhando meu trabalho, depois elas se zangam comigo, e eu já passei por esses processos porque elas não ouviram o que elas queriam ouvir, porque eu preciso dizer o que eu tenho que dizer, mesmo que isso traga para mim ódios gratuitos. Eu conheci uma mãe que frequentou muito, muito a Casa da Caridade, muito mesmo, e que dizia muito que me amava, que amava o trabalho, os voluntários, né? Quem conheceu sabe o quanto foi amparada, mas depois ficou extremamente zangada comigo. Sabe por quê? Não é porque você está em luto que você é uma pessoa boa. As pessoas ruins também sofrem o luto. As pessoas maus também sofrem o luto. As pessoas que só pensam nelas mesmas também passam pelo luto. As pessoas egoístas passam pelo luto. Então, assim, o luto, ele não modifica você para o bem se você já não tiver imbuído em lutar para se tornar melhor. O luto não é uma chave que você pode fazer o que você quiser contra as outras pessoas, ou então, às vezes, até contra você mesmo, né? Porque você está em luto. Não. Como eu disse para vocês, todos os tipos de pessoas sofrem um luto. E, nesse caso, essa mãe sempre olhou pelo filho que dava mais trabalho. Sempre. E esse outro filho, que aí, não vou dizer se é homem ou mulher, sofreu uma vida inteira por isso. Muitas vezes deixado de lado as coisas que passou, muitas vezes deixado de lado todo o trabalho que teve na vida. Essa pessoa não teve o reconhecimento da mãe enquanto encarnada, porque a mãe estava lidando com o outro que era mais difícil. Mas não percebeu que deixou de dar amor, que deixou de valorizar aquele que estava ali também. E depois que essa pessoa desencarnou, a mãe começou a valorizar essa pessoa e deixar o outro. Então, um dia eu disse para essa pessoa, você tem outro aqui também que precisa. Mas não precisa que você passe a mão na cabeça como você vem passando todos esses anos, ao ponto de esquecer das outras pessoas, ao ponto de esquecer de você mesmo, ao ponto de esquecer qual é a função da maternidade. A função da maternidade é amar, mas a função da maternidade também é corrigir. E se você não mudar o comportamento com essa outra pessoa, você vai sofrer de novo. Você vai sofrer de novo porque essa pessoa vai se envolver em coisa muito errada por conta do vício.
e você vai sofrer de novo. Bom, não foram com essas palavras, porque eu jamais iria dizer as palavras corretas a ponto dessa pessoa um dia ser identificada por qualquer pessoa. Mas se ela ouvir essa live, ela vai se identificar. O que eu queria dizer para ela é que mães ruins também sofrem um luto. Mães que foram ruins com seus filhos sofrem um luto também. Às vezes percebem ali naquele desencarne que não foram a mãe que poderiam ser, mas que podem mudar a partir de então e que serão perdoadas e amadas e que serão cultivadas dentro do espírito daquele, mas não. Às vezes a pessoa não quer escutar isso. Bastou-se que eu dissesse a verdade, bastou-se que eu dissesse esse recado. E tempos depois, essa pessoa que me amava tanto, me odeia tanto. Há sempre algo dentro daqueles que receberam recados e que me detestam. Existe uma coisa, a verdade. Não é o que está na carta, é o que eu disse quando eu não li a carta. É o que eu disse enquanto eu estive com eles, frente a frente. Eu tive mães que disseram que o filho preferido, o filho que elas amavam, era o filho que partiram. E que magoaram o filho que estava aqui. E eu tive que chamar a atenção. Eu tive esposas, maridos, que traíram enquanto em vida. E que na hora que eu entrego a carta, eu preciso dizer se a pessoa perdoa ou não. Muitas vezes é um caminho de libertação. Mas só pelo fato de eu dizer que a pessoa, dizer olhando nos olhos da pessoa, que ela traiu, e que só eu e ela saberia disso, eu passo a ser detestada. Mas sabe de uma coisa? Prefiro ser detestada pelo ponto certo do que ser amada pelo ponto errado. Então, dentro dessas entrevistas, tem muitos segredos que jamais virão à tona. Mas tem várias coisas que eu acredito. Peraí, café. Me deram outro café aqui, ó. Tava com uma dor de... Ixi, mas não botaram açúcar não, meu. Vejam, não tô falando nome de ninguém, não tô expondo ninguém, tô contando aqui as entrevistas, tá bom? Porque depois que as pessoas me criticaram, alguns tanto, eu acho que vocês viram que agora eu já posso estar liberta para algumas coisas. E vocês gostam de saber minha experiência, né? Como médium. Então, nenhuma aqui tá citando nomes. Aqui eu não tô atacando ninguém, aqui eu tô mostrando as entrevistas. Seja quem for, se você está aí e é você ou você... Bom, ou você teve essa conversa comigo, saiba que seu nome nunca, nunca virá à tona. Se tem algo que eu tenho muito em mim, são os segredos mediúnicos. Eu não uso eles nem para contra-atacar, nem para me vingar, nem nada disso. Eles desencarnarão junto comigo. Mas são meus pontos seguros, né? Meus pontos chaves, para mim mesmo, para dizer, bom, você fez o trabalho que você deveria fazer. E nem sempre esse trabalho vai trazer pessoas que me amam. Às vezes vai trazer pessoas que não escutaram o que eu quis dizer. Às vezes a espiritualidade quer te livrar de uma coisa que você não está enxergando. E essa pessoa deve estar me assistindo, porque eu sinto que está. Veja, vai se repetir uma tristeza de novo, porque você, em vez de ouvir o recado e mudar os seus atos, você resolveu atacar aquela que está te alertando. A mediunidade não serve só para isso. Se torne uma boa mãe. E a boa mãe não é só aquela que passa a mão na cabeça. É aquela que faz o que é preciso fazer para ajudar o filho. Eu durmo, tá, gente, com esse tanto de café. Eu tava com uma dorzinha bem aqui, era a falta de café. Olha, e eu vou te dizer, eu tô na tristeza, minha máquina de café quebrou. Tô com a máquina de café emprestada do meu irmão. Oh, meu Deus. Enfim, não tomar mais um gole, depois não tomo mais não. Prometo. Agora eu abri um caderno aqui, esse aqui é um dos outros cadernos, e olha o que eu achei. Isso aqui é uma mensagem, e pelo que eu entendi, é uma mensagem... Olha isso, eu achei uma mensagem nova, do mentor do trabalho, que é o mentor da psicografia, não é o Daniel. Eu vou ler, gente, mas eu não sei aqui bem o que é essa mensagem, não me lembro dela. Amados irmãos, na minha profunda incapacidade
de ensinar-lhe algo, chamo-vos a atenção para uma reflexão profunda e coletiva acerca das prioridades que elencamos para nossas duras missões reencarnatórias. Comumente nos levantamos contra o Pai Eterno diante dos sofrimentos e provocações pelas quais passamos. Quando cito a palavra sofrimento, todos são capazes de entender. Mas quando digo provocação, incessantemente, dívidas surgem como forma de protesto nas cabeças. Porque um Deus tão bondoso me fez experimentar intensa dor. Não há resposta exata para a pergunta, com tamanho significado, principalmente no entender dos vitimistas exacerbados. De vez em quando é necessário olhar para o lado e observar que todos têm suas lutas e que qualificam sempre como um maior. Às vezes é necessário se portar como um edifício em meio a uma tempestade. O edifício forte, bem fundamentado em concreto, simplesmente aguarda a tempestade passar e, por mais que haja avarias, ele continua a exercer o seu papel. O edifício que se move está fraco nas suas bases e, em hipótese alguma, suportará a força do vento ou da água. Sejamos como edifício forte a compreender a estratégia do arquiteto que está sempre nos modificando para nos melhorar. Sejamos pacientes e amorosos sempre que pudermos. E quando não for possível ser amoroso ou paciente, que tenhamos a sabedoria de nos recolher a um retiro profundo. Lembre-se sempre, Deus fala da forma certa e age no momento exato que deve ser feito. Não nos enganemos, Ele conhece nossa mais profunda dor e reabastece nosso coração de esperança, amor e fé. Que o Pai Eterno neste dia faça de nós choupanas velhas, edifícios com pilares firmes e fundamentados na caridade, no perdão, na fé e no amor. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que bonito! Essa aqui é nova, não é? Essa aqui é nova, eu estava perdida aqui nesse caderno, tá vendo? Porque às vezes eu escrevo e não sei, essa aqui é nova. Que bonito, né? Que bonito, vamos até lembrar para depois colocar em público também. Nesse aqui, bem bonito, só que tem que modificar, corrigir, não é? Vamos ver aqui? Vamos ver aqui. Ulalá, olha só aqui. Olha só o caderno de quem eu peguei. Eu peguei o caderno aqui, ó, de uma moça chamada Alessandra, que disse que chamava a mãe de Manhê e gritava esse nome quando chegava. Lá se vão quase 10 anos. Te chamo muito e eu sei que você me escuta. Quando eu vejo você cuidando das orquídeas, eu sinto tanto amor. Lembro do último Natal juntas. E lembro das nossas risadas escandalosas. Aí ela fala aqui das farras dos aniversários. Ela fala do quarto da filha. Ela fala de como há a mediunidade dentro da família. Ela fala das saudades que tem das irmãs, dos sobrinhos. Daqueles que ela conheceu, né? Que ela conheceu enquanto ela estava encarnada, e do que ela conheceu depois que ela já estava desencarnada. E hoje ela vive com o pai dela, né? Vive com o pai dela, com a bisavó dela. Tem uma saudade enorme, uma saudade, mas é uma saudade gostosa, porque ela acompanha o crescimento, ela acompanha a mudança da personalidade da Letícia, ela acompanha o quão bonita e parecida com ela a filha está. Vê, né? O quanto as coisas mudaram. Hoje com a avó dela, ela recebeu a avó, foi responsável por receber a avó dela, uma avó que sempre foi carinhosa, uma avó que sempre foi uma segunda mãe, uma avó que sempre foi uma protetora, mas que agora ela protege a avó. Ela foi responsável por receber a avó no momento de desencarne. Olha que coisa mais bonita. Essa aqui eu escrevi há muito tempo. Isso aqui eu escrevi em 2018, 2019, né?
E ela desencarnou muito próximo do Natal, ela desencarnou muito próximo do Natal. E eu me lembro que sempre próximo ao Natal, ela tem uma preocupação enorme com a família, porque, claro, a família vincula, e foi muito difícil os natais, e ainda são. Mas no início foi muito difícil os natais para essa família. Ela é uma menina do sorriso largo, ainda continua. E sabe o que é mais bonito? É saber que essa menina é o que ainda encoraja, é que ainda dá força à família. Então, eu amo a história dessa menina. Eu amo a oportunidade que eu tive com ela de aprender muitas coisas. Porque, às vezes, a nossa família não é a família perfeita, mas é a família que nos amou, é a família que nos escolheu, é a família que, mesmo com seus obstáculos, está ali presente conosco. Então, eu amo. Esse caderninho aqui é muito antigo. Faz tempo que eu não mexia nele. Tavico, seu Tavico. Gente, não é bem nenhuma live, né? Eu nem deveria estar fazendo essa live assim com vocês. Porque, meu Deus. Roberto, Betinho. Esse aqui, quando eu fiz a entrevista do Betinho, ele falava dos preparativos do casamento, né? Os preparativos do casamento. E olha que coisa, nada é por acaso, né? Eu peguei esse caderno e maio agora faz aniversário do casamento dele, né? Faz aniversário do casamento dele com a Larissa, né? Casamento dele. E essa entrevista é lindíssima porque ele fala dos detalhes do casamento. É um detalhe de muito amor, sabe? Nessa história aqui você vê muito amor. Você vê como as pessoas planejam o casamento e não é só a festa. Às vezes a gente critica, né, as festas de casamento que são feitas, mas, gente, ele contando os detalhes e os detalhes de quando ela entrou na igreja e como ele se sentiu, que o coração quase explodiu de ver ela tão linda. Essa entrevista é um romance. Essa entrevista é um romance para aquelas pessoas que tiveram um amor tão lindo, né? Tiveram um amor tão lindo. Esse aqui também eu gosto. Eu gosto porque até hoje tenho um contato com ele também. Ele é palmeirense. Foi um dos poucos espíritos palmeirenses que eu já tive, assim. E ele me contava que ele foi vereador de uma cidadezinha. E ele me contava tanta coisa, assim, que ele amava os festejos da Nossa Senhora da Conceição, né? Porque ele dançava com ela. Enfim, é também um senhor muito alegre, né? Um senhor, assim, que eu me lembro que fazer algumas entrevistas é muito encantador, porque dá uma felicidade, né? Dá uma felicidade enorme. Vamos ver aqui. Essa daqui também foi quando uma mensagem, mas essa vocês já conhecem. Foi quando uma dessas mensagens também foi escrita nesse ano. Se te faltam forças para outros... essa mensagem é linda. Essa mensagem vocês conhecem, talvez não lembram. Mas foi como ela foi escrita, foi nesse ano de 2019, que o final da mensagem diz assim: se te faltam forças, para outros faltará oportunidade. Então levanta, arruma o cabelo, calça o chinelo, abra a janela e diz para o universo: me faltou o chão, me faltaram as pernas, mas Deus me fará voar. Eu amo essa mensagem. E essa frase, então, para mim é maravilhosa. Presta atenção nessa frase. Se te faltam forças, para outros faltará oportunidade. Então levanta, arruma o cabelo, calça o chinelo, abre a janela e diz para o universo: me faltou o chão, me faltaram as pernas, mas Deus me fará voar. Deus me fará voar. Veja que lindo. Muitas vezes faltam mesmo, né? Muitas vezes faltam pra gente as pernas, faltam o chão, faltam as pessoas, mas Deus nos faz voar. Vejam, é maravilhoso essa mensagem. E eu assim, parece que eu tô abrindo um álbum antigo junto com vocês, né? Parece que eu estou abrindo um álbum que estava guardado, que é isso mesmo. Eu acho que eu nunca mais tinha mexido nas caixas. Eu tenho folhas soltas aqui em casa
em vários lugares, né? Silvia pergunta, esses espíritos ainda estão com você? Quase a maioria, tá? Quase a maioria. Por quê? Porque a minha função não é só, e nem é, na verdade, gente, a função principal, as cartas em si, mas o movimento de melhorar, o movimento de evoluir, o movimento de confortar, o movimento de estar junto com aqueles que querem essa evolução. Então, eu sempre mantenho aberta, eu mantenho aberta a Casa da Caridade, a minha casa, a minha vida, para que todos os espíritos que queiram permanecer conosco e comigo fiquem. Mas vejam bem, eu abro também para todo mundo encarnado. E como eu disse aqui no início, não adianta falar das pessoas para mim, não adianta falar dos defeitos das pessoas. Já teve gente tentando mostrar para mim que uma pessoa é ruim, outra pessoa é aquilo. Não importa, porque eu não ando com perfeitos. Eu não sou perfeita, eu não posso andar com perfeito. Eu ando com pessoas que querem melhorar. O que foi feito antes de você conhecer o trabalho, o que você fez antes de você querer mudar, o que você fez antes diz respeito a você e a Deus. A partir do momento que nós conhecemos o trabalho, a partir do momento que nós conhecemos a Deus, a partir do momento que nós abrimos o nosso olhar espiritual, é que me interessa. Se algum dos que andam comigo fizer algo, né? Fizer algo que realmente não componha com o trabalho ou com o que eu diga aqui, aí sim eu vou me importar. Não vou soltar a mão não, eu vou me importar. Eu vou lá, vou puxar a orelha, vou falar a verdade, né? Não solto a mão. Agora veja bem, eu não aceito que critiquem pessoas que estão tentando melhorar, porque geralmente essas críticas vêm de pessoas maldosas que não querem a melhora. Jesus andou com assassinos, com ladrões e com prostitutas. Jesus andou com pessoas que eram descartadas pela sociedade, pelos seus erros, né? Andou pelos seus erros, foi descartada, mas Jesus disse, a partir de agora, você é outra pessoa. Você é outra pessoa. Então pode vir tranquilamente, eu não tenho medo de ser ligada a pessoas que erraram, porque eu também já errei muito. E eu desconheço aqui nesse plano terreno alguém perfeito. Eu desconheço, não me trouxeram o Espírito em perfeição. O único que eu conheci foi Jesus. Então venham pelo menos da Casa da Caridade, são todos bem-vindos, né? São todos bem-vindos. Todos bem-vindos. Eu não me importo do seu passado. Eu não me importo o que você fez. Eu me importo com quem você está tentando ser. Eu me importo com o que você está tentando fazer. E tenha consciência que Deus também. Tudo isso aqui, ó, vai passar. Tudo isso vai passar. Até você que me persegue, até você que persegue os médios, até você que quer ganhar fama em cima de nós, você cometeu erros. Você cometeu erros. Ou você acha que a espiritualidade não sabe? Sabe. Você cometeu erros, você sabe das coisas que você fez. Às vezes as pessoas sofrem violências durante a sua vida. Às vezes as pessoas cometem erros porque querem fama, dinheiro e pelo materialismo as pessoas acreditam que elas podem fazer tudo. Então sim, você fez coisas terríveis por dinheiro e que essas coisas te amedrontam todos os dias e que quando você deita no travesseiro você pensa o que você já fez para conseguir dinheiro e coisas materiais. Mas olha só, eu sei que você pode não me ouvir. Eu sei que você pode não aceitar. Muda a partir de hoje. Muda seu caminho. Muda o seu caminho, muda o caminho que você está traçando. O que você fez, deixa para trás. Todas as pessoas que você ofendeu, que você maltratou, que você acusou. Tudo que foi aborto que você fez. Tudo que foi tentativa que você fez também de golpe. Deixa para trás. Deixa para trás. Você pode ser melhor agora. Você pode ser melhor com a profissão que você quer. Seja melhor. Sabe por quê? No final das contas vai ser sempre você com você mesmo. Não importa a justiça. Não importa as coisas que vão acontecer com você. Muda. Muda que ainda dá tempo. Muda que ainda dá tempo. Dá tempo de mudar tudo. Hoje eu tô falando muito isso, gente, porque eu aprendi muito nessa caminhada. E uma das coisas que eu aprendi nessa caminhada é que a gente
quando a gente entra na internet, muitas vezes a gente se torna ator, a gente se torna uma peça teatral. A gente quer mostrar muitas vezes que é muito valente, a gente quer mostrar muitas vezes que é muito estudado, a gente quer mostrar muitas vezes que nós temos poder, nós queremos mostrar viagens, luxos, nós queremos mostrar amizades que não são nossos amigos, são amigos ali por hora. Tem pessoas que se unem apenas porque tem um inimigo em comum. Tem pessoas que disseram que elas são suas amigas e depois eles te largaram quando você está na pior. Muda, ainda tem tempo. Dá tempo de mudar, dá tempo de reconstruir, de recomeçar. Deixa os outros de lado, deixa a vida dos outros. Sai desse personagem, porque no final esse personagem cai. Sai dessas mentiras que você conta e você mesmo acredita. Você está acreditando nas suas próprias mentiras. Ainda dá tempo de ser perdoado. Pelo menos por mim, ainda dá tempo. Então, segue. Vamos ver aqui mais? Olha, Dona Tuquinha escreveu aqui coisas lindíssimas para o grande amor da vida dela, que era o seu Toninho. Nossa, ela botou uma frase muito bonita, a Dona Tuquinha. Ela falou: "Você me fez feliz, tornou meus dias encantados." Gente, você imagina receber uma mensagem dessa: "Você me fez feliz, tornou meus dias encantados." Mas, gente, para o grande amor da minha vida. Ah, menina, essa entrevista aqui é maravilhosa também, viu? Da Thaís pro marido dela, é maravilhosa. É um amor que transcende, assim, as encarnações. E sempre que eu vejo ele, até hoje, ela sempre pede para dizer uma palavra para ele. Ela sempre pede para dizer uma mensagem para ele. E é uma história tão bonita, porque tinha filho dela, filho dele e filho deles. E todos eles convivem em família. Houve um acidente automobilístico com ela e a coisa mais engraçada, não é engraçada, é a coisa mais bonita, é que esses filhos não tinham diferença. Tinha um filho do relacionamento dela, um filho do relacionamento dele e um filho que é do relacionamento deles, ou seja, em comum. Mas esses 3 meninos são criados como se fosse deles e acabou. Então é tão bonito ver. E esse rapaz que ficou viúvo cuida dessas crianças, sabe? Esse rapaz é um exemplo de pai, de marido. E toda vez que ele vai na Casa da Caridade, toda vez que tem, né, algo, ele diz: "Fala pra ela." Aí eu completo a frase, porque é a mesma frase que ela fala pra ele. O pai dela, desde o desencarne dela, vivia em depressão, né? Vivia muito triste. E o único lugar que ele sai de casa é para ir para a Casa da Caridade. E sempre que me vê, sempre que vê os voluntários, é sempre assim, ó, abraçando, com um sorriso lindo, né? E sempre que eu vejo ele, assim, eu falo para ele que ele é um grande amor para mim, um grande amor. Sabe por quê? Porque quando você vê que a espiritualidade salva as pessoas, a espiritualidade dá uma nova visão. Eu me lembro que um dia era algum evento da casa, ele estava internado, mas ele fez questão, quando ele saiu do hospital, de ir para esse evento. Então, assim, essa entrevista, gente, olha, até me arrepio, é de fato uma história de amor, de um casal, sabe? Ai, não, dava para fazer livros com algumas entrevistas que tem aqui. Aí no meio dos meus cadernos tem desenhos dos meus filhos, tá vendo? Tem desenhos dos meus filhos. Ai, que entrevista linda. Nossa, eu não sabia, né, que eu ia gostar tanto de abrir. Olha isso aqui. Prestem atenção, né? Prestem atenção nessa mensagem. Como seria se você pudesse se olhar por dentro?
se de repente pudesse analisar um raio-x tão fidedigno que revelasse os anseios, medos, arrependimentos e dúvidas mais escondidas? Como seria assustador e fantástico nos reconhecermos tão disformes e necessitados de recuperação. O conhecimento, e apenas ele, nos permite o aprendizado e a reforma dos atos indevidos. O Criador nos disseca e nos ensina em camadas a compreender as questões que nos envolvem e entrelaçam nossas existências a este planeta. O que guardamos indefinidamente dentro do nosso ser, nos vales mais sombrios, cultivados por nós mesmos, são os fatos mais graves e mais vergonhosos, e assim deve o ser. Pois o que estão no raso do nosso espírito deve ser sempre nossas qualidades divinais, nossas beatitudes, nossos bons atos, que de forma alguma devem estar no profundo, mas sempre na superfície, onde podem florescer e irradiar a todos, ensinando pelo exemplo próprio. Mergulhe sempre em si mesmo, não para sentir o gosto amargo dos erros, e sim para usá-los como instrumento renovador e amoroso do caminho a seguir. Nem sequer prendam a respiração para isso. Permitam que o amor, a graça e o refrigério preencham cada poro do seu corpo físico e toda a dimensão dos vossos espíritos. Ah, não, gente, eu não acredito que essa mensagem nunca veio a público. E olha, não há nada de coincidência, né? Não há nada de coincidência quando a gente vem fazer live. Olha exatamente aqui. Mergulho sempre em si mesmo. Não para sentir o gosto amargo dos erros, e sim para usá-los como instrumento renovador e amoroso do caminho a seguir. Nem sequer prendam a respiração para isso. Permitam que o amor, a graça e o refrigério preencha cada poro do seu corpo físico e toda a dimensão dos vossos espíritos. Ah, não, gente, que mensagem! Vou até tirar ela aqui do caderno para a gente poder gravar ela ou usar ela, viu? Meu Deus, que mensagem linda! Ai, nossa, mãe, quanta emoção a abertura desses cadernos, viu? Meu Deus. Deixa eu ver, vamos pegar um aqui aleatório. Peguei um que era dos meus filhos e que eu aproveitei as folhas. Ai, ai. Olha, tem uns que eu escrevi com a letra tão bonitinha que nem... Meu Deus, eu me lembro tanto dessa entrevista. Eu me lembro dessa entrevista da Maria Fumaça. Essa senhora, ela morava no interior da Bahia. E ela disse que o sonho dela era conhecer um trem. Eu me lembro muito dessa entrevista, que ela queria ter visto o trem, ela queria ter andado no trem. E ela nunca conseguiu, porque além de ser muito pobre, ela desconhecia, e as pessoas também desconheciam o lugar que o trem passava. Ela tinha ouvido falar que em Minas Gerais tinha um trem que ainda levava pessoas, né? Mas ela não sabia, né? Ela não sabia. Então ela tinha um sonho de conhecer. Tinha um sonho de conhecer o trem. E aí ela disse assim, que ela adoeceu, ficou de cama. E a neta dela, que cuidava dela, né? O nome dela é Dona Francisca. A neta dela cuidava dela. E na cidade estava começando a existir aquele pessoal que jogava a fumaça da dengue, um pouco antes dela desencarnar. Ela já estava com idade bem avançada e um pouco antes dela desencarnar, o pessoal passou com o carro jogando aquele mosquito, né? Logo quando começou. Mas naquela época ainda não era assim tão
como tem hoje, né? Que eles têm todo, que já se sabe como é que tem que ser feito. E era aquela fumaça que cobria tudo. E nos últimos dias dela, esse carro passou e jogou muita fumaça para dentro e estava aberto, a porta estava aberta, né? A porta estava aberta e então entrou muita fumaça. E aí ela já estava meio que desencarnando, já estava nos últimos dias e ela pergunta para a neta dela o que era. E a neta dela disse que era a Maria Fumaça passando, que o trem estava passando pela porta da casa dela, para que, já que ela não pôde ir, ele passou na porta da casa dela para mostrar para ela. E naquela fantasia que a neta criou, ela realizou o sonho dela de conhecer a Maria Fumaça. Mas veja bem, era tão somente o fumacê do carro do besouro, né? Do mosquito da dengue. Olha que história, gente. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver de quem era esse aqui. Ai, essa daqui também é muito bonita. É de Dona Naide. Dona Naide que falava aqui, ó, na entrevista dela. Eu perguntava para ela do que ela mais lembrava, do que ela mais lembrava na casa dela, né? Do que ela mais gostava na casa dela. Aí ela disse assim, ó, pé de cabaça no quintal. Eu nunca vi um pé de cabaça, mas eu me lembro que quando eu escrevi isso, eu fiquei imaginando um pé de cabaça ser assim uma lembrança tão bonita, uma lembrança de alguém. E ela disse das galinhas, aí ela disse que gostava do pé da cabaça, né, lá no quintal, das galinhas, de varrer o terreiro, gente, de arear os textos. Arear os textos, isso me pega muito, porque parece muito com a minha avó. Texto eram a tampa das panelas, não é? E antigamente elas areavam muito, né? Meu Deus. Jesus amado. Isso. E sabe que quando eu vejo essas entrevistas, eu passo por tudo, por todas essas histórias, eu passo por tudo, assim, de como eu sou feliz em fazer isso. Eu posso ter sofrido problemas, né? Eu posso sofrer as perseguições, mas eu passo por tantas histórias bonitas, por tantas histórias que enchem o coração. Seu Vagão do Opala, esse eu me lembro bem. Seu Vagão do Opala. Ana Carolina. Seu Geraldo, pai da Bibi. Ai, ai. Dona Baixinha. Ai, gente. Meu Deus. Bom, e aqui a gente nem viu o caderno inteiro, nenhum caderno inteiro. Aqui a gente nem viu nada por completo. E eu ainda tenho aí milhares de cadernos, né? Mas... ai, olha só... os amantes da natureza, ó, cartas e entrevistas. Isso aqui foi fevereiro de 2013. Ai, meu Deus. Fevereiro de 2013, essa daqui. Eu ainda nem tinha surgido na internet. Nem tinha surgido na internet. Essa daqui. Meu Deus, olha o tanto de nome que tinha aqui. Orlando, Fernando, Dulcinéia, Ana Maria, Grissélia, João. Ai, ai. Essa é bem antiga, essa aqui é de 2013. Ai. Bom, por hoje é só. Se vocês gostaram dessa live tão doida, desses cadernos, né? Desses cadernos tão desorganizados nas escritas e nas letras, nesses cadernos coitados, né? Que foram tão injuriados, foram tantas mentiras contra eles. Cadernos aqui que
que existiam desde sempre, desde quando o mundo é mundo. Esse caderno aqui, gente, é de 2007. Esse caderno é de 2007, olha só. Desde 2007. Eu tenho esse daqui. Ó. De babá. Tantas teorias doidas sobre as minhas entrevistas, tantas teorias doidas sobre as cartas, né, que consolam. E não há nenhum misticismo e nenhum segredo, nem nas entrevistas, e nem nas cartas, e nem na minha vida. Então é uma pena que as pessoas não saibam simplesmente seguir a sua vida, sem prejudicar a das outras, né? 2007, gente. 2007, nós estamos em 2025. Olha, eu penso em continuar com essas lives assim, e penso em fazer da forma que eu fiz hoje, sem olhar, sem organizar antes, deixando a espiritualidade escolher o que vem aqui, né? Deixando a espiritualidade escolher aquelas entrevistas antigas e novas, porque tem caderno aqui novo misturado com caderno antigo, tá, gente? Com mensagens que nunca foram a público dos mentores, mas me fizeram uma tarde muito feliz, mexendo em uma pequena caixa desses meus guardados de uma vida inteira. Alguns se perderam, é verdade. Algumas eu queimei para poder os segredos das pessoas não vinham à tona. Alguns foram roubados de mim em um determinado lugar. Por isso que hoje eles ficam comigo. Mas não há nenhum segredo nisso. O que há é muito amor. O que há é uma vida inteira. O que há é uma mulher, uma mãe, uma médium, que faz o trabalho dela da melhor forma que pode, na intenção sempre de ajudar, mas sendo quem eu sou, sendo verdadeira e dizendo o que a espiritualidade quer que eu diga. E ainda que as pessoas peguem essa live e ridicularizem, ainda assim, para mim, é só amor que tem nesses cadernos. E não importa se você crê na mediunidade, não importa se você crê em Mayra Rocha, não importa se você acredita ou deixa de acreditar. Esses cadernos têm verdadeiras lições, principalmente para mim. Então hoje meu coração está cheio de muita alegria, mas prometo para vocês que eu não vou olhar os cadernos aqui sem ser com vocês. Eu vou fazer essa promessa. Sempre que tiver essas lives, não será sempre, vai ser sempre que o Daniel autorizar, eu vou avisar, vamos dar um nome, sugiram um nome para uma live. Quando tiver essa live, vocês saberem que é sobre isso. E eu prometo que eu não vou olhar sem vocês. Prometo de coração. Não vou olhar esses cadernos sem vocês. Abriremos juntos. E sinto muito que alguns desses escritos se perderam, inclusive por mim mesmo, que achava que não valia a pena ficar guardando. Mas muitos eu guardei e fico muito feliz por isso, tá bom? Tem escritos novos, antigos, muito antigos. Tem escritos de ontem, tem escritos da vida inteira. Sempre que eu posso eu escrevo. Tem papel de pão, tem papel toalha, tem todo tipo de coisa escrita. Mas me fizeram muito feliz, muito feliz. Muito obrigada. Domingo estarei em Franca. Amanhã vou me preparar para a palestra, que está belíssima, mas eu preciso estudar muito, porque palestrar com Eduardo Gibelli não é fácil, viu? Não é fácil palestrar com Eduardo Gibelli. Então, vou estudar muito para poder fazer merecimento a presença de vocês, tanto lá como na internet. Amanhã, graças a Deus, emendou aqui o feriado e aí eu vou poder estudar. Vou à Casa da Caridade também, preciso resolver, né, algumas coisas lá. E se der, eu abro uma live de lá, tá bom? Eu amo todos vocês. Que a noite de vocês hoje seja maravilhosa. A minha foi. Meu coração tá repleto com tanta história bonita. Eu amo muito vocês. Muito, muito, muito. Deus abençoe cada um de vocês.